Bem-vindos a mais um podcast Mordendo a Realidade, a mais um episódio de nosso podcast. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje recebemos um convidado muito especial que nós vamos apresentar depois da vinheta para falar sobre a história da igreja. Ô, Diácono, hoje então estamos tendo a graça aqui. A graça, olha só. Professor, a gente às vezes fala assim, estamos recebendo um convidado especial, mas a gente já usa especial para tanta gente, né? Que adjetivo a gente pode usar hoje? Eu já esgotei o adjetivo, mas estamos aqui então com o professor Felipe Aquino. Uma graça aqui para o nosso podcast. Grande Começou amigo. 3 meses, temos, e já está recebendo o professor aqui. Isso para nós é uma graça muito grande, professor. O professor Felipe Aquino, ele dispensa apresentações, mas eu vou falar um pouquinho para alguém aí que às conhece. vezes está aí tá despercebido. Em apertada síntese, o currículo do professor Felipe Aquino, ele que é professor há 53 anos, pai de 5 filhos, avô de 12 netos, autor de mais de 100 livros. Nossa. Você já leu 100 livros, Diácono? O Diácono lê muito. Ele escreveu, né? Ler já é difícil, ler 100 livros, não. Escreveu 100 livros. Doutor em engenharia mecânica, cavaleiro de São Gregório Magno, pregador, apresentador do programa Escola de Fé, fundador da editora Cleofas e, posso dizer, um dos maiores evangelizadores aí do Brasil, professor. Uma graça. Aproveito a oportunidade para agradecer o senhor também. Muito obrigado pela presença. Tudo que tem feito pela igreja, né, pelo Brasil, esse trabalho incansável. Vocês veem, o professor tem tantos compromissos e veio aqui gravar com a gente. Agradecemos muito. Seja bem-vindo, viu, professor? Olha, é um prazer, padre, estar aqui. Quer dizer, cada oportunidade que eu tenho de poder falar da igreja, falar de Deus, para mim é uma alegria muito grande. Então, de modo especial, que eu gosto muito do IVE, né? Instituto Verbo Encarnado, que já estive lá com vocês pelo menos umas 3 vezes, né? Isso. E pude ver de perto a boa evangelização. Quando eu digo boa, no sentido de que usa-se a sã doutrina da fé, né? Então, é uma alegria estar aqui para a gente poder conversar hoje. Muito bom, professor. Para começar essa conversa, né? A gente fala muito de Santo Tomás aqui no nosso podcast, né? Chamamos vários autores, professores, padres tomistas. E uma das coisas que até virou clichê de Santo Tomás é falar da razão e da fé. Né? E, de fato, Santo Tomás conseguiu conciliar esses âmbitos de forma magistral. O senhor também, né? Na sua vida, a gente vê no seu currículo, por exemplo, um grande teólogo, um grande filósofo, professor, mas também um grande cientista, né? Doutor em física, em áreas científicas mesmo, das ciências experimentais. Como que o senhor vê essa relação da ciência e da fé? O que a igreja tem a nos iluminar sobre isso? São 2 verdades? Como é? Um doutor em física não tinha que ser ateu, não, professor? O senhor está um pouco... Olha, padre, isso é uma grande mentira que rola por aí, sabe? Não é? Que a maioria dos cientistas são ateus. Não é verdade. Eu conheço muitos cientistas no campo da física, Sim, né? Mas, por exemplo, eu posso citar aqui vários cientistas, por exemplo, só para dar um exemplo, o doutor Eduardo Millikan, que foi quem descobriu a carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1934, era um homem catolicíssimo. Ele só descobriu a carga do elétron. Por causa disso, foi possível descobrir a massa do elétron, que é a menor quantidade de energia que existe na natureza. Ninguém consegue ter uma energia menor do que a energia do elétron. Ele descobriu essa carga. Não é? Você pega o doutor Max Planck, que foi um dos homens mais importantes da física quântica, catolicíssimo. Pega, por exemplo, André-Marie Ampère, que foi o homem que descobriu uma das 4 leis fundamentais do eletromagnetismo, a lei da corrente elétrica, né? Catolicíssimo. Um dia, ele era professor da Sorbonne, né, em Paris. Um dia ele estava rezando o texto na Catedral de Notre-Dame de Paris, essa que foi restaurada agora. E, de repente, passou um jovem universitário da Sorbonne, que era estudante de Direito, né? E ficou impressionado. Disse, não é possível, o doutor Ampère está rezando aqui na catedral. É coisa séria a religião. Quem era esse jovem?
simplesmente o fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, Frederico Ozanam. Ficou tão chocado que depois ele fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Os Vicentinos. Por causa de um exemplo dele. Aí você pega o doutor Pasteur na microbiologia, sabe? Tem inúmeros. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, que eu coloco uma lista enorme ali de grandes cientistas. Volta, por exemplo, que descobriu a pilha elétrica, Oersted, o maior matemático, talvez, de todos os tempos, Gauss. Eram homens religiosíssimos. Então, é uma lenda, é um mito de que os cientistas eles são ateus. Até uma desonestidade intelectual de quem fala isso, né? Sim. Que às vezes fala, Mendel descobriu isso, aquilo, mas não fala que era religioso, né? Exatamente. Só põe o Mendel. O homem que descobriu o Big Bang, Dr. George Lamaitre, né? Doutor em astrofísica e amigo de Einstein. É uma das coisas mais impressionantes que eu achei, porque o padre George Lamaitre, que era jesuíta, ele estudou as equações da teoria da relatividade de Einstein, que é uma coisa complicadíssima. Eu pude estudar um pouco disso no doutorado, e foi ali que ele descobriu a origem do universo, porque ele sabia que um grande astrônomo americano, Dr. Hubble, tinha descoberto que o universo estava em expansão, né? E ele disse, bom, se está em expansão, teve um começo. E ele jogou as equações da teoria geral da relatividade e chegou no chamado ovo cósmico, né? Quer dizer, aquela partícula que eles chamaram de singularidade. Uma coisa assim que os físicos deixam os físicos atordoados, uma coisa infinitamente pequena, mas que o universo estava lá dentro. Imagina as trilhões de estrelas e galáxias estavam ali. Olha só. Aí os físicos perguntam o que estava atrás disso. O chamado muro de Planck. Quem que construiu isso? Quer dizer, então, os físicos eles não têm como não aceitar Deus. Porque é uma coisa, ao mesmo tempo, natural, mas quase que impossível de acontecer sem um poder muito... Um poder quase que infinito. Espontaneamente, né? Do nada sai tudo isso. E isso que eu ia falar também, ou seja, não é como que esses personagens todos que o senhor citou, não é como se eles tivessem duas coisas na cabeça dele, uma cabeça de físico e uma cabeça de ciência. Não, a mesma fé levava a verdade e a mesma ciência levava a mesma verdade. Não, é uma das coisas maravilhosas a gente estudar a fé desses homens. Né? Por exemplo, quando o doutor, o padre Jorge também publicou a descoberta dele na revista científica, houve muitos questionamentos, inclusive por parte do Einstein, que era contemporâneo dele. E o Einstein questionou, e ele sentou com o Einstein e mostrou, nas equações dele, como é que ele tinha chegado. O Einstein disse, nossa, é a melhor explicação que eu encontrei para a origem do universo. Olha que coisa impressionante. Então, é muito bonito a gente ver a fé. Um outro exemplo que sempre me impressionou, o Dr. Michel Faraday, que era inglês, quando ele descobriu uma outra lei fundamental do eletromagnetismo, a lei da indução magnética, né? Quando você tem uma espira, um fio com uma lâmpada ligada, quando você movimenta um ímã, a lâmpada acende, porque induz uma corrente elétrica no fio. Quando o Faraday descobriu isso, conta a história que ele se ajoelhou no laboratório e começou a rezar, começou a louvar Deus. Que coisa extraordinária. Então, eu sempre digo, né? Eu sempre digo para os meus alunos, o cientista ele tinha que ser o primeiro a ser religioso, porque ele vê o rosto de Deus na beleza da natureza. Aquilo que os Salmos falam, né? O céu e a terra proclamam a vossa glória, é isso aí. Tudo, né, revela a glória de Deus, até a menor formiguinha. Né? Quer dizer, então, o cientista é o cara que se debruça em cima disso. Por isso que São Paulo diz na Carta aos Romanos, primeiro capítulo, ninguém tem desculpa para ser ateu. Porque Deus revela o rosto dele na natureza. Não tem como não ver o rosto de Deus. Através de seus efeitos. E de forma humilhante, né? Não é? É impressionante. Interessante isso, professor. Hoje, a gente falando de ciência, né? Não tem como a gente não lembrar das universidades. Né? O senhor tem uma obra bem extensa sobre a história da igreja, né? Que o senhor vai analisando os vários períodos. Com certeza, a gente poderia fazer um podcast só sobre isso. Mas, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente dessa questão da própria instituição das universidades pela Igreja Católica, não? Na Idade Média,
E do método, a honestidade intelectual que se tinha nessas universidades, né? A gente falava num podcast, gravamos antes com o professor João Cláudio Rufino, sobre o método da disputatio, né? Ou seja, eu botava a minha opinião, mas eu tinha que enfrentar os objetores também, né? A universidade era um lugar de pensamento livre. Funcionava assim, no debate. Né? Exatamente. E São Tomás era o mestre nisso. Né? Olha, é uma coisa tão maravilhosa isso. Né? Eu gostaria de começar um pouco no começo. Né? Fica à vontade. Lá quando, por exemplo, quando a queda do Império Romano, né? Quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica, porque os bárbaros dominaram o resto. E foram muitas etnias que não se entendiam também entre eles, né? Godos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas. E a igreja ficou de pé, porque lá, até 476, a igreja já tinha tido pelo menos 50 papas e os mosteiros. Então, a igreja foi realmente, como diz Daniel Rupes, o maior historiador da igreja, diz que a igreja foi a guia do Ocidente. Não só guia espiritual, mas também guia científica. Não é? Por quê? E aí tem uma coisa muito interessante da gente entender também. Existe um doutor em História da Ciência americano, doutor Stanley Jack, tem vários livros publicados, infelizmente não tem em português. O doutor Stanley Jack ele diz o seguinte, que a ciência ela nasceu morta no Oriente, por causa da cosmovisão errada, aquela cosmovisão de panteísmo, de que o mundo é cíclico, que sempre volta no mesmo ponto. Então, o que aconteceu? Eles não estudaram os fenômenos naturais, porque achavam o seguinte, primeiro, se tudo é Deus, então eu não vou estudar isso aqui. Achavam, de certa forma, achavam até uma certa ofensa você querer estudar o que é Deus. Sim. Resultado, a ciência nasceu morta. No Ocidente, foi o contrário. A igreja, não existe panteísmo. O Criador é o Criador, a criatura é a criatura, existe porque o Criador quer, e o Criador estabeleceu ela com leis. Então, eu posso estudar essas leis. Aí, o que a igreja fez? Se debruçou em cima da natureza. Aí, nós vamos ter, na Idade Média toda, centenas de monges cientistas. Se a gente entrar, por exemplo, no Google, colocar cientistas da igreja na Idade Média, você vai encontrar mais de 200 referências. Já fiz isso. São páginas e páginas no Wikipédia. Uma coisa incrível. Ou seja, a Idade Moderna só teve a evolução toda científica e tecnológica por causa da Idade Média. Sim. O background científico da Idade Moderna foi a Idade Média. E aí, como consequência, vem a universidade. Né? Porque a igreja tinha um cabedal tão grande de homens formados, não só em filosofia, como em teologia, como na própria medicina. E aí surgiram as universidades a partir do ano 1100 em Bolonha, na Itália, para estudar direito, depois a Sorbonne. Né? Uma coisa que muita gente não sabe, por que chama Sorbonne? Porque foi o padre Robert Sorbonne, que era o capelão do rei São Luís IX, que transformou o colégio da catedral em universidade. São Luís, que era santo, né, chamou o capelão e disse, transforme o colégio, porque todos os colégios, tudo ficou na mão da igreja, né, porque a civilização desapareceu da mão dos bárbaros. A igreja que cuidou de tudo, em torno de cada catedral, você tinha as escolas, tinha os leprosários, tinha tudo. Então, o rei chamou o capelão, transforma isso aqui numa universidade, que já tinha algumas antes, 1100, 1100 e pouco, Montpellier, na França e tal, e a grande Sorbonne. Não, mas a gente não sabe por que chama Sorbonne, porque vem de Sorbonne. Né? Hoje essas universidades se voltaram contra a igreja. Isso. Porque o ateísmo tomou conta, o marxismo tomou conta das universidades, infelizmente, por causa do positivismo, por causa do iluminismo, que entrou aí logo depois da Idade Média, e hoje as universidades se voltam contra a igreja, sendo que a igreja foi o berço delas. A igreja foi a matriz das universidades no Ocidente. E aí, uma outra coisa muito interessante, por que todas as grandes descobertas científicas foram feitas no Ocidente? Isso, rádio, realmente. TV, automóvel, energia elétrica, tudo. Realmente. Nada sai do... Mas por quê? Isso tudo foi o grande fruto, exatamente, de todo esse desenvolvimento científico e tecnológico. O senhor citou o Mendel,
As leis de Mendes estão aí de pé até hoje. Ainda hoje, Jorge Lameta, e descobertas de matemática, de física, de química, que são centenas, né, de homens da igreja. Então, a igreja não era inimiga da ciência, não levava para a fogueira quem estudava, a idade das trevas. Infelizmente, né, infelizmente, a faculdade, a universidade hoje se deixou levar pela mentira da propaganda iluminista, também da propaganda protestante, de certa forma, da propaganda maçônica contra a igreja, se deixou levar por essa mentira toda e não soube encontrar a verdade. Mas hoje essa verdade está aparecendo. Sim. Hoje há uma série de historiadores novos, por exemplo, o Dr. Thomas Woods, que escreveu aquele livro fantástico, né, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, que estão revendo a Idade Média. Mesmo historiadores não cristãos, como Jacques Legoff. O Jacques Legoff ele não é cristão, não é católico, mas ele defende francês, ele defende os valores da Idade Média com muita força. Né? Regine Perdot, outra historiadora francesa também. Então, hoje a gente está descobrindo a verdade sobre a Idade Média. Porque é uma coisa interessante. A mentira, a verdade pode ser sufocada, mas um dia ela aparece. Ela tem hora para aparecer. Não tem como sufocar a verdade. Realmente, eu penso a mesma coisa. Os que ficam lutando contra a verdade, eu falo que é igual querer jogar a chuva para cima, né? E contra a lei da gravidade. Faz um esforço, vai, mas... Né? E às vezes dá até uma... Como se diz, igual o pessoal brinca, né? Aquela vergonha alheia, né? Quando eles vêm falando daquela coisa. Não, mas na Idade Média, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Dá uma vergonha alheia de quem está falando. Fala, rapaz, coitado, a pessoa não sabe nem o que está falando. Infelizmente, porque... Em que sentido? O mundo hoje tinha que estar muito melhor que a Idade Média, porque pegou isso aí, tinha que ter elevado a muito mais, né? Mas tudo que a gente quer ver de belo, a gente tem que voltar para a Idade Média. Estamos falando de Santo Tomás de Aquino aqui, 1224. Vai ter que ver a igreja linda, eu vou ter que ver as catedrais, o barroco não sei onde, o coisa não sei outro, música, entende? Idade Média. Tudo. Então, assim, e tudo, né? E tudo. Então, isso que eu ia falar. Às vezes a gente, até falando de arquitetura, a gente fala, meu Deus, olha como que a engenharia civil evoluiu tremendamente em técnicas daquela época até hoje e como é que eles conseguiam fazer aquelas catedrais magníficas e hoje, em teoria, deveria fazer algo muito mais elevado ainda e não é o que sempre acontece. Então... aqueles vitrôs, aquelas coisas maravilhosas, aqueles mosaicos, que até hoje não se sabe... Isso. Como é que eles faziam aqueles vidros coloridos das catedrais? Aquelas coisas fantásticas. Uma catedral de Chartres, na França, a própria Notre Dame de Paris. Eu fico impressionado de ver. São catedrais mais altas do que as catedrais que existem hoje. Sim. E num tempo que não tinha eletricidade, não tinha material de corte elétrico, não tinha guindaste, não tinha nada. Né? Não tinha ferro, não tinha cimento. Isso. Impressionante. Quer dizer, então, a gente vê, como consequência disso, o grau de ciência e tecnologia que eles desenvolveram. O grau. Porque nada surge do acaso. Nada acontece sem uma... Não tem um efeito sem uma causa. E outra coisa, o que impressiona é a quantidade de igrejas. Por exemplo, só na França, por volta de 1300, tinha mais de 500 grandes igrejas, porque as famílias disputavam até que... Isso é uma coisa interessante do homem moderno entender. Os valores que regiam a vida do homem da Idade Média. Né? O homem do medievo ele era um homem espiritual. Tinha 4 grandes valores que primeiro, por que se fazia as grandes catedrais? Era para o louvor de Deus. As catedrais góticas com as pontas apontando para o infinito. Depois, as universidades eram o saber para Deus. A Sorbonne vai se dedicar à teologia. Né? Depois, os grandes mosteiros também para a oração, para a contemplação, para tudo. Depois, as peregrinações, o caminhar em busca de Deus. Quer dizer, tudo girava em torno de Deus. O homem medieval era um homem extremamente religioso. Ele cuidava da alma. O homem moderno, hoje, ele inverteu, ele cuida do corpo.
Esse é o grande problema. É. E aí o homem realmente ele entra em crise. Isso é uma coisa que as pessoas precisam refletir. Nós temos 3 níveis que Deus nos deu. O nível inferior, que é o físico, importantíssimo, mas é o inferior. Acima temos a razão, o intelecto, a sensibilidade, e mais acima tem o nível espiritual. Se o homem inverter essa escala de valores, ele passa a ser uma caricatura de homem. E é o que está acontecendo hoje. O homem colocou o espírito por baixo da matéria e a matéria esmaga o espírito. E o homem então geme. Esmaga. É um homem que ele hoje, as maiores doenças que o homem hoje tem são de raízes psíquicas. Isso mesmo. Que somatizam e levam para o corpo. Então, hoje é fundamental o homem moderno, para ele ter saúde, inclusive física e psicológica, ele ter uma vida espiritual. Aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia, não é? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se aproxima do seu nada. É muito sério isso. O homem volta ao vazio, né? Ou vai ao vazio. Eu não sei se é o Papa João Paulo II que fala, ou algum documento da igreja, mas eu lembro só a frase aqui agora. Que o homem pode até se desenvolver sem Deus, mas será sempre contra o próprio homem. Sim, verdade. Sempre, porque... Não tem como, porque quem entende do homem é Deus. Aquilo que Paulo VI dizia, não é? A igreja é doutora em humanidade. Paulo VI dizia isso. E é mesmo. Uma vez que foi Deus quem criou o homem, ninguém vai entender melhor o homem do que a igreja. Não tem. É uma coisa lógica. Né? E é isso mesmo que a gente precisa mostrar para essa juventude que está aí, para o homem que está aí, que ele não será feliz sem Deus. Não. Fica sem sentido para a vida. Se debate buscando alegrias e prazeres e tudo, mas ele nunca vai estar satisfeito. Ele vai estar sempre... Né? Não repousa, né? Não repousa. Eu nunca vi, padre, tanta gente tomando remédio de tarja preta como nos dias de hoje. É impressionante. Por quê? O que acontece? Junta essa correria da vida moderna, em que a pessoa não para. E ela tem que consumir. E, para consumir, ela tem que trabalhar muito. Para trabalhar muito, ela não tem tempo para mais nada. Então, há um desgaste, há um estresse. Mas por quê? Porque quer buscar um fim fictício. Para com isso. Vamos buscar o fim definitivo, que é Deus, e o Deus vai dar o resto. O resto vem por... É o que Jesus fala, o resto vem por acréscimo. Eu digo para meus filhos, não corram atrás do dinheiro, deixa o dinheiro correr atrás de você. Né? Eu nunca mudei de emprego na minha vida. Bom, mudei, mas não porque eu fui dispensado de um emprego. Mudei porque eu quis mudar, porque eu achei que era melhor até para o meu trabalho de Deus. Né? Mas nunca me faltou, pelo contrário, quanto mais filhos foram tendo, mais dinheiro eu ganhei profissionalmente, honestamente. Como professor, fui professor há 50 anos. Não é? Porque, claro, na universidade você faz mestrado, faz doutorado, depois eu fui diretor de... O salário vai aumentando. Mas eu vejo assim, não é? É Deus que vai pondo essas coisas na hora certa na vida da gente. Sim. Não é? E essa eu acho que é uma grande mensagem que a gente precisa colocar para o homem moderno. Para de correr. A ganância desenfreada. Para de correr. Às vezes eu falo para alguns amigos que, né, a gente conhece, às vezes eu tenho que explicar, porque às vezes eles ficam nessa igual o senhor falou. O mais importante é ter uma vida bem ordenada, né? Até economicamente falando, porque o que as pessoas vão hoje? Eu vejo muitas pessoas estão assim, até quem vai correndo atrás das coisas, como um avião buscando voo, só que tem uns que a vida já chegou e eles continuam querendo, não sabe ser feliz com aquilo que entrar tem. No cruzeiro não. Voo de cruzeiro. Não, aí quando vê morre, está sempre correndo atrás de tudo, não tem nada, porque às vezes a fé não está bem formada, não deu tanta atenção para a família como tinha que dar, e está sempre com problema, aí a família começa a ter problema também. E eu sinto que hoje tem 2 raízes, 2 componentes que levam à ganância. A primeira componente que eu vejo, o homem moderno ele tem necessidade de prazer. Porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que ir para Miami, eu tenho que ir para não sei onde, Orlando e Disney, não sei. Não tem que ir, não. Espera aí, não é isso.
Aí, o que acontece? Ele, para poder fazer isso, vai ter que ter dinheiro. Para ter dinheiro, ele tem que trabalhar muito. Aham. Aí entra a ganância que tem que alimentar esse sistema. É aquele vídeo do Ariano Suassuna, né? Que ele estava conversando com uma família e falaram para ele: o senhor já foi para Disney? Ele falou: não. Aí a pessoa: meu Deus, nunca foi para Disney? Ele falou: parece que a pessoa divide as pessoas em duas categorias, as que já foram para Disney e nunca foram para Disney. E ele com aquele jeito engraçado dele, natural, né? Falando. Não, e o mais triste que eu acho, que isso vai virando uma cultura. Vira uma cultura. E quem não entra nessa cultura se acha excluído, se acha inferior. É isso mesmo. Né? Às vezes até no meio católico, né? Até no meio católico. Um dia eu assustei assim, ó, porque, por exemplo, a concepção que eu tenho de Disney, eu acho que todos nós aqui concordamos, não é a melhor, né? Não é um lugar para formar meu filho e ir na Disney, né? Eu acho que é tudo o contrário. E eu vejo, às vezes, famílias católicas assim, que vai na missa, se bobear até diário, que não sei o quê, não sei o quê. Outro dia eu vi um casal de amigos assim, aí fiquei sabendo que tinha viajado para a Disney para levar as crianças. Aí eu fiquei assim, não acredito. Tinha pessoa em conta lá em cima, eu falei assim, não pode. Não, isso é moda, né, padre? Como que pode, moda, né? Eu digo, é cultura, né? Uma cultura... Sabe, eu já estou lá nos meus 75 anos, então eu comparo a minha vida na minha casa. Na minha casa nós éramos 9 irmãos. Gente, nós não tínhamos nada e éramos felizes. O que era a nossa vida? Era uma casa que tinha um quintal, chão de terra, até era um quintal grande, tinha lá as goiabeiras, tinha as mangueiras, a gente subia nas férias era tudo ali. O dia inteiro ali, correndo. Soltando pipa, jogando bolinhas de gude, sabe? E era feliz. Nunca fui para uma praia quando eu era criança, nunca fui para... Vim conhecer São Paulo, Rio, o mundo depois de grande. E eram felizes. 9 irmãos estão aí, todos eles aí felizes. Eu perdi 2 irmãos, mas tem 7 ainda. Todos aí em paz, na igreja, com seus filhos. O homem moderno, ele sofisticou muito a vida. E é isso que está arrebentando a família e está arrebentando, de certa forma, a sociedade. Professor, foi o que o senhor falou, né? É uma batalha cultural, né? O Instituto do Verbo Encarnado tem como carisma a evangelização da cultura. Então, a gente até conversava no almoço agora com o professor e falava que nós estudamos profundamente filosofia e tudo porque somos padres, então é uma coisa necessária, formação intelectual, mas também por carisma. Porque como que eu vou evangelizar a cultura se eu não sei por que a cultura moderna está enferma? Né? Então, e eu acho que isso entra muito no contexto que a gente estava falando, do que passa, o que aconteceu, professor? Desde as universidades medievais, onde a gente tinha um florescer intelectual tão grande, uma harmonia tão grande entre fé e razão, para esse abismo Padre, eu acho que tudo começou com o iluminismo, a partir do século XVI. Que aí a ciência começou a desenvolver também, a matemática desenvolveu muito, a física também. Né? O São René Descartes partiu muito para o racionalismo. Né? Embora ele tenha estudado até com os jesuítas, mas, infelizmente, ele começou a achar que a matemática resolvia tudo, explicava tudo. Então, quer dizer, caiu-se naquilo. A ciência vai explicar tudo. Não precisa mais de Deus. Esse, para mim, foi o grande pecado. O orgulho. A ciência vai explicar tudo. Então, Deus é mito, Deus é crendice, o homem acredita em Deus porque ele não sabia os fenômenos da natureza, agora ele sabe. Então, descartaram Deus. Né? Ali, e aí o que fizeram? Crucificaram a Idade Média, porque a Idade Média foi moldada pela Igreja. Né? Aí voltaram-se contra a Igreja, porque a Igreja continuou mantendo a fé. Né? Então, eu acho que aí foi o estopim da coisa, sabe? E depois também, eu acho que prejudicou muito também a questão da reforma protestante, que dilacerou a fé. Né? Então, juntaram essas coisas todas, né? E o homem chegou, assim, na idade, vamos dizer, contemporânea, 1900, mais ou menos, com toda essa tecnologia de telecomunicações. E isso se espalhou muito. E se espalhou e pegou a sociedade exatamente envenenada por esse espírito laicista, pagão, e dominou a universidade. Né? Realmente, isso foi muito lamentável. Né?
Hoje eu digo aqui, eu dou aula ali para os meninos da Canção Nova, que estão em formação, né? Eu digo, hoje vocês vão para a frente do microfone, da rádio, da televisão, vocês têm que colocar muito isso, né? Tem coisas que Deus não a ciência não vai resolver nunca. Nunca. Quer dizer, querer eliminar a ciência, os grandes cientistas falaram isso, né? Até cito muito o Dr. Francis Collins. O Dr. Francis Collins é o maior geneticista da atualidade, né? O homem que decodificou o código genético humano. Uhum. Quando o Bill Clinton, né, foi apresentar ao mundo, né, lá, o código genético humano decodificado, né, ele chamou o Francis Collins para escrever o discurso dele. Francis Collins disse, hoje nós conhecemos um pouco mais a beleza da criação de Deus. O Bill Clinton não quis colocar isso no discurso. Ele falou, então não vou escrever o discurso. Olha só. E o Bill Clinton teve que ler, senão ele não ia escrever. E ele deu uma entrevista. Hoje, ele é o homem que mais decodificou códigos genéticos até hoje, né? Americano, ele está vivo ainda. Ele deu uma entrevista na revista Veja, um pouco tempo atrás, nas páginas amarelas, em que ele coloca essa frase, que ele se converteu com 27 anos. Ele teve um choque diante de uma paciente, porque ele era médico, médico químico e físico, uma capacidade muito grande. Uma vez ele encontrou uma paciente cardíaca que estava terminal. E ele era ateu, 27, 28 anos, médico novo. E ele falou para a senhora sabe seu estado? Sei, doutor. Eu sei que o meu senhor está me chamando, mas deixe ele me chamar. Ele levou um choque, que a partir dali começou a conversão dele. E aí ele disse essa frase: o ateísmo é a opção mais irracional, ou seja, mais contra a razão. Sim. Isso está na páginas amarelas da revista Veja. Quer dizer, então, é impressionante essa colocação desses cientistas que colocam isso, né? E muitos outros, né? Me lembro, por exemplo, do Dr. Alex Carrel. O Dr. Alex Carrel era um francês que ele ateu também, radicalmente ateu, da Universidade de Lyon, na França, e um dia tinha um trem que levava pacientes a Lourdes, né? Pacientes muito doentes, né? Para rezar em Lourdes, buscar uma cura e tal. E um amigo dele, que era médico, que acompanhava o trem, teve uma época que teve uma dessas viagens que não podia e pediu para ele ir. Lá, eu vou. Eu quero desvendar essa mentira aí de Lourdes. E foi acompanhando uma paciente, mas terminal. Teve que levaram, porque era o último pedido dela, então levaram numa maca mesmo, no trem, era um trem especial. Chegou lá, a moça já quase morta, tal, mas quando banharam na água de Lourdes, a moça começou a reviver. Meu Deus. E reviveu, e ficou curada. Olha só. O Dr. Francis Collins se converteu por causa disso. E olha que coisa interessante, aí essa é outra faceta triste. Na Universidade de Leão, o expulsaram da Universidade de Leão porque ele dava um testemunho cristão. Aí, escuta só, ele foi para os Estados Unidos, se não me engano, para a Universidade de Princeton, e lá ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele descobriu como é que se faz a sutura de uma veia com outra, quando se corta. Ganhou um Prêmio Nobel por causa disso, Dr. Alex Carrel. Então, tem coisas fantásticas nesse mundo de fé e ciência que o mundo precisa conhecer, o pessoal precisa conhecer. Professor, e assim, imagino que não é só na universidade, né? A gente também, nós somos da geração mais jovem, assim, a gente muitas vezes na escola, até estudando história, aprende muitas mentiras mesmo da Idade Média, né? Muita mentira. Por exemplo, queria citar aqui duas que são que o povo mais pergunta. Eu sei que é assunto que dá pano para manga, mas explica um pouquinho, vai ser com certeza útil ouvir do senhor alguma coisa sobre o assunto. Eles falam da Inquisição, a igreja matou milhões na Idade Média, a Inquisição. E das Cruzadas, né? A igreja fez a guerra para obrigar as pessoas a se converterem. Sim. Por favor, lava a nossa alma aqui. São dois assuntos bastante complexos. Sim. Tem que ser estudado com bastante tempo, né? Mas que a gente entende o seguinte. Bom, vamos começar pelas Cruzadas, que é um pouco mais simples. Sim. As Cruzadas começaram o quê? Em 1094, né? O Papa Urbano II convocou, né, os exércitos cristãos da Europa
para enfrentar o islamismo na Terra Santa, que tinham dominado a Terra Santa e estavam destruindo o Santo Sepulcro e outras grandes igrejas basílicas que, desde lá do século IV, né, estavam sendo construídas já pela mãe de Constantino, né, a imperatriz. Então, mas o que está por baixo de tudo isso? Aí precisa ser colocado. O islamismo começou no ano 620, mais ou menos, com Maomé. E começou com uma determinação muito forte de dominar o mundo para Alá, para o islamismo, pela arma, pela jihad, guerra santa, né? Desrespeitando qualquer outra crença. E ele conseguiu, né, mobilizar aquelas tribos árabes que estavam meio sem rumo, colocando assim uns estimulantes muito fortes, né? Se você morrer como Marte, você vai para o céu com um harém, com muitas virgens, Sim. não sei o quê, coisas desse tipo. Né? E arrebanhou aquele povo e montou exércitos, e aí ele dominou todo o Oriente Médio, quase derruba Constantinopla. Isso mesmo. Constantinopla acabou caindo só em 1453, mas foi assaltada muitas vezes por ele. Dominaram a Palestina, dominaram todo o norte da África, entraram na Espanha no ano 700 e pouco, ficaram 7 séculos na Espanha, só foram expulsos ali em 1492. Não é? E já estavam prontos para entrar na França em 700 e pouco, se não fosse o avô de Carlos Magno, não é? Carlos Martel, segurar eles na Batalha de Béziers, na Espanha, eles iam tomar a França, já estavam tomando a Itália pela Sicília, estavam prontos para dominar a Europa e acabar com o cristianismo. Claro, então as cruzadas elas surgiram como uma legítima defesa. Isso mesmo. Isso que precisa ser colocado. É. O mundo estava prestes a ser derrubado. E veja que essa sede de derrubar o Ocidente nunca terminou. A Batalha de Lepanto, que vai ser lá em 1571, com uma armada de mais de 300 caravelas de guerra para entrar na Europa e tomar a Europa. De novo, teve que o Papa São Pio V fazer uma cruzada contra ele, e graças a Deus venceu. Então, em 1092, né, o que o Papa fez foi isso, né? No Concílio de Clermont, na França, ele convocou os exércitos e quem aderiu em primeiro lugar foi o príncipe João da Áustria, que era forte, cristão, e é uma coisa muito bonita, né? O povo cristão aderiu. E gente que não sabia nada de combate, deixou família, deixou tudo, colocaram uma veste, uma cruz vermelha e foram para... Quer dizer, era o amor à fé. Né? E tanto assim que, com toda essa dificuldade, saem da Europa, tendo que atravessar o Mediterrâneo e chegar lá. Né? Um exército desse. Imagina manter tudo isso, toda a logística necessária. Conseguiram dominar Jerusalém. Agora, derramaram sangue. É claro, na guerra. Naquele tempo não se tratava as coisas no Conselho da ONU. Não tinha isso. Naquele tempo, a cultura da época era essa. Não tem acordo, era a guerra. Então, a igreja não teve como salvar a civilização, a não ser desse jeito. Sim. E foi o que o senhor falou, guerras de legítima defesa, e não eram guerras para converter ninguém. Isso é mentira também. A igreja obrigava os muçulmanos a se converter. Mentira. Isso era o contrário. Eles é que obrigavam a gente ou a ser martirizado ou a perder a fé. Mas a igreja não, era de reconquista de territórios que foram assaltados por eles. E aí, durante 200 anos, mais ou menos, houve várias cruzadas, para a gente ver, por exemplo, como é que a coisa era uma coisa assim muito santa, né? Que a Segunda Cruzada, por exemplo, foi toda ela encabeçada e estimulada por São Bernardo de Claraval, o doutor da igreja. Né? Ele chamava o cavaleiro de um monge armado a serviço de Deus. Quer dizer, era uma coisa realmente santa no contexto da época. A gente não pode querer julgar os acontecimentos de 1000 anos atrás com o olhar de hoje. Aliás, esse é o maior erro histórico que acontece. O historiador, ao invés de narrar aquilo que foi ali, né, ele faz uma historiografia do gosto dele, embutindo ali as ideologias dele. Exatamente. Aí torce tudo. Um juízo de valor com os valores de hoje. Né?
A partir de hoje ele quer julgar. E valores torpes, né? Para piorar ainda. Infelizmente, a gente sabe que as várias, principalmente 8 cruzadas, né? Infelizmente, a gente sabe que algumas se desviaram um pouco, principalmente a 4ª cruzada se desviou, infelizmente. Não foi do interesse do Papa Inocêncio III que eles tomassem, por exemplo, como tomaram Constantinopla, não era esse o objetivo. Sim. Mas é que havia já um antagonismo tão grande contra Constantinopla, pelo fato de terem separado da Igreja Católica, que gerou aquilo. E depois muitos mercenários também que acabaram entrando, acabaram desvirtuaram um pouco a coisa. Mas veja que coisa interessante. As 2 últimas cruzadas, quem conduziu foi um santo da Igreja, São Luís IX. Na 7ª cruzada, ele foi preso, pagou resgate, voltou para a França, se reequipou, voltou para a 8ª cruzada, morreu na 8ª cruzada. Quer dizer, então, os santos envolvidos nisso. Mesmo. Então, isso para nós, para mim, torna a coisa de uma clareza muito grande e de uma ética e moral muito grande. Mas, como você falou, não foi um empreendimento para mudar a fé das pessoas. Não. Genial. A Inquisição, mudando o que deve ser mudado, né? O mutatis mutandis, mas não foi a mesma coisa. Sim. Quer dizer, a partir ali de 1100, voltou para o coração da Europa, que era 100% cristão, voltou o maniqueísmo, o gnosticismo, lá dos séculos III, IV, e voltou com muita força. É verdade que também, por causa um pouco dos pecados dos filhos da Igreja, que também facilitou, né, os cátaros quererem colocar uma pureza, né, no comportamento da Igreja, e criaram uma anti-igreja, com padres, com bispos, com tudo pronto para destruir a Igreja. Daniel Rupes, o maior historiador da Igreja, ele fala que, se a Igreja não tivesse feito as cruzadas, ela ia realmente ser aniquilada. A gente sabe que a Igreja nunca vai ser vencida por promessa de Cristo, mas a Igreja é responsável para se defender seus valores e tudo. Né? E aí tem muitas coisas. Eu escrevi um livro inteiro sobre a Inquisição, depois de estudar bastante tempo, exatamente porque eu foco muito nos universitários. Como eu trabalhei muito no universitário. Exatamente. Né? Ontem mesmo eu estava ali no movimento da Universidade Renovada, aí em Aparecida, né? E estava dizendo isso para eles. Né? Eu trabalho muito porque o universitário cristão precisa ter essa base, senão ele é massacrado na universidade. Ele chega lá, se ele não souber a história da igreja, ele é massacrado. É alvo fácil. Ele ouve tantas mentiras e não sabe se defender. Né? Então, a Inquisição, o que aconteceu? A partir mais ou menos de 1200, o rei Frederico II, imperador, ele instituiu a pena de morte pela fogueira. Né? E, naquela época, que aplicaram o direito romano, né? Naquele contexto, um crime, uma heresia era considerado como um crime civil. Isso mesmo. Era um contexto da época. Então, isso é preciso dizer. Hoje, muitos historiadores estão dizendo que a Inquisição salvou muitas vidas. Salvou muitas Não era a igreja vidas. que queimava as pessoas. Não, porque a Inquisição começou em 1231 com o Papa Gregório IX. 1231. Mas, muito antes, você pegar 200 anos antes, os reis estavam colocando cátaros na fogueira já de montão, na França, na Alemanha, e com julgamento assim meio sumário. Isso. Sim. E a igreja foi sendo apertada para entrar na Inquisição no seguinte sentido: vamos julgar essas pessoas se são juízo hereges. justo, né? Por quê? Porque o que acontecia? Esses cátaros, né, que eram gnósticos, eles, a gente sabe a ideologia deles, acreditavam em 2 deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, e um Deus mau, que criou as coisas materiais. Então, o que é material não presta. O corpo não presta. Então, até que eles provocavam até suicídio, a tal endura, para poder libertar a alma do corpo, que o corpo não presta. E também aquilo que era material, odiavam, por exemplo, o casamento, porque no casamento a mulher gerava um filho que era material, que era fruto do mal, e chegavam a apunhalar, às vezes, uma mulher no ventre que estava grávida.
Meu Deus. Coisas absurdas. Então, os reis começaram a pegar essa gente e colocar na fogueira. Claro. Eu li muitos livros contando sobre isso. Houve casos, por exemplo, tem um caso muito interessante que um bispo, né, prendeu um cátaro que estava sendo condenado pelo povo, tal, e o povo queria matá-lo, inclusive, que o povo fazia a justiça. O povo mesmo já fazia. Porque o povo também odiava essa situação. E o bispo foi numa outra cidade conversar com um outro bispo para ter uma opinião. Tal. Quando ele voltou, o povo tinha arrancado o cheiro da cadeia e tinha tocado fogo nele. Então, a igreja entrou para fazer o quê? Bem, vamos julgar. E aí dava todas as chances da pessoa se converter, abandonar aquela seita mesmo se confessar. E muitos... Aí acontece o seguinte, o herege, muitas vezes, é muito radical. Às vezes, ele prefere a morte do que a conversão. Bom, então a igreja declarava herege impenitente. Entrega ao braço estatal. Quanto mais. Não, aí o braço estatal põe a mão em cima. E quem levava a fogueira era o braço estatal, era o braço secular. A igreja, já tem uma frase falada, a igreja como é que chama? A igreja não quer derramar sangue. Não. Né? Mas o braço estatal... Agora, a igreja sabia que se declarasse alguém penitente, a igreja sabia, mas ela não tinha como escapar disso. Era a cultura da época. Sim, mas mesma coisa, outro contexto, né? Dava todas as chances à pessoa. Né? E outra coisa que é preciso dizer também, né? Como houve desvirtuamento nas cruzadas, e a gente sabe que houve também na Inquisição. Então, 2 casos célebres que aconteceram na Inquisição, um deles foi o caso de Joana d'Arc, não é? Que foi um caso terrível, porque Joana d'Arc realmente era santa mesmo, né? E é um dos casos que eu acho mais interessante na história da igreja, o caso de Joana d'Arc. A Inglaterra estava dominando a França, na Guerra dos 100 anos, em 1400, mais ou menos. E já estava praticamente dominando a França, porque a Universidade de Sorbonne queria que a Inglaterra dominasse, porque o rei francês, Carlos VII, era muito fraco, meio doente, inclusive. Então, os próprios professores da Sorbonne e tal, achavam que era melhor mesmo. Inclusive, um bispo, né, Pierre Cauchon, que era amigo dos ingleses. Bom, de repente, Deus suscita essa moça para enfrentar os ingleses, que já tinham dominado Orleans, Rouen e outras cidades. Uma coisa realmente de louco, né? Digamos assim. Pegar uma menina de 19 anos, transformar numa comandante de exércitos, e ela venceu, libertou Orleans, libertou Paris e tal. Né? E aí, resultado, aí que houve o mau uso da Inquisição. Os ingleses perderam a França. Então, eles precisavam incriminar Joana d'Arc como uma bruxa, porque, se fosse incriminada como bruxa, então deslegitimava a vitória dos franceses. Tá vendo? Vocês foram libertados por uma bruxa. Isso questão política humana por trás. Resultado, ela acabou sendo presa pelos franceses, os borgonheses, que venderam para a Inglaterra num preço muito grande. A Inglaterra tinha o bispo Pierre Cauchon como amigo que interessava que a Inglaterra dominara a França. O Pierre Cauchon implantou a Inquisição em cima dela, fora da jurisdição dele. Ele não podia ter feito isso. Ela recorreu ao Papa, não deixaram ela recorrer ao Papa e conseguiram incriminá-la como bruxa e queimada na fogueira. Tanto é que, 25 anos depois, ela já estava reabilitada. Sim. Recente, né? A mãe dela era viva ainda, quando, na Catedral de Notre-Dame de Paris, o Papa reabilitou, né? Mandou reabilitar, quer dizer, depois que ficou tudo. Então, houve um mau uso da Inquisição. Sim. Outro mau uso da Inquisição que houve na Espanha, porque os reis franceses, os reis espanhóis, né, tinham acabado de expulsar os muçulmanos da Espanha em 1492, e eles queriam ficar livres dos judeus e livres dos muçulmanos. Então, impuseram ao Papa de autorizar a Inquisição ali na Espanha. E o Papa sabia que eles iam usar mal a Inquisição. Mas aí entrou uma chantagem muito grande. Os reis franceses, Fernando,
principalmente Fernando. Isabel não, porque Isabel era santa. Mas Fernando, ele colocou a faca no peito do Papa. Ou autoriza a Inquisição aqui, ou eu vou retirar a Espanha da Igreja. Era uma das filas mais fortes da Igreja, como a França. Então, aquela história, às vezes você tem que perder os anéis para não perder o dedo, o mal menor. O Papa autorizou. E ele realmente usou a Inquisição. Não foi todo o escândalo que se fala do Torquemada e etc. Tal, mas ele usou, sim, a Inquisição para expulsar os judeus e muçulmanos dali que não se convertessem e tal. De novo, o contexto da época tem que ser analisado. E que também não eram inocentes de todo também. Não. Tem quem estude então, é o isso seguinte, houve erros por parte dos filhos da Igreja, houve, tanto nas cruzadas quanto na Igreja, mas o ideal, entende? O que se queria atingir era belo, era preservar a fé, preservar o cristianismo, dentro do contexto social, político e econômico da época. Agora, é preciso estudar isso com profundidade, sabe? Sim. Porque o discurso que se faz é esse que o senhor diz. A Igreja queimou milhões de bruxas. Isso. Os protestantes queimaram muitas bruxas. Não se fala isso. Inquisição protestante. Sem processo. A Inquisição protestante de Calvino, do próprio Lutero, do Henrique VIII, foi muito pior da Inquisição. E a dele sem processo, né? Não. Pegava e... Então, são assuntos que precisam ser estudados assim, com mais profundidade. Né? A Igreja, né, quando São João Paulo II fez essa, digamos, uma certa retratação, um pedido de desculpa pelos pecados dos filhos da Igreja, houve todo um estudo nessa época também sobre isso, não? Houve. Não, o Papa pediu perdão mesmo. Porque muitos reis eram cristãos. Mas agiam você pega o Carlos Magno, por exemplo, um rei cristianíssimo. O livro de cabeceira de Carlos Magno era a Cidade de Deus, de Santo Agostinho. O homem tinha um amor à Igreja, um amor profundíssimo à Igreja, mas ele vivia ainda naquele contexto da época, que não existia tolerância religiosa. Quem era católico queria acabar com o resto, quem era protestante queria acabar com o resto. Então, o Carlos Magno ele impôs, por exemplo, o cristianismo aos anglo-saxões a ferro e fogo, a gente sabe disso. Mas, no contexto da época, qual era o ideal dele? Era um ideal nobre. Sim. Houve erro? Houve erro. Foi isso exatamente que o Papa João Paulo II reconheceu. Agora, qual é a civilização que não errou? Os tempos modernos são muito piores. Muito piores. Eu me lembro que mesmo no jubileu do ano 2000, que o Papa João Paulo II mandou fazer um levantamento sobre os mártires dos 2000 anos da Igreja. Qual é a conclusão que se chegou? O século XX produziu, só o século XX, mais mártires do que os 19 séculos anteriores juntos. Nossa. Como é que o homem do século XX vai levantar a mão para apontar o dedo? O homem do século XX tem a mão suja de sangue. 2 guerras mundiais. E agora, no século XXI, o que nós comunismo, todas as mortes. Quer dizer, é muito fácil. Então, se faz na universidade um discurso assim simplista, acusando a Igreja, né? E o pobre do universitário, que não conhece a história profundamente, né? Eu recebo, sabe, cartas, às vezes, de e-mails de pais, de professor, eduquei meu filho aqui na fé, tal, foi para a universidade, voltou para casa pagão, ateu, odiando a Igreja. Sabe, é um crime o que se faz. É um crime. Né? João Paulo II falou que o século XX foi o século em que fizeram sucesso os falsos profetas. E é mesmo. Quem que faz sucesso nas universidades? Nietzsche, um homem que morreu louco, no hospício. Um homem que falava da morte de Deus. É Saramago. Satânica a obra dele. Né? Saramago. E vai. Gente que só sabia condenar a fé, a Igreja. Feuerbach, o homem à medida de todas as coisas. Que o homem à medida de todas as coisas? Freud. Hegel. Pelo amor de Deus. Basta estudar um pouco. Eu estudei muito pouco de filosofia, sabe, Padre? Porque eu não tive tempo de estudar filosofia. Né? Minha vida inteira foi estudar física e matemática, e a gente tem que estudar muito para conseguir fazer aí um bom trabalho. E eu estudava filosofia assim, a filosofia que eu sei é uma superfície, assim, né? Mas o mínimo necessário para você entender o mal que esse povo está acontecendo. fez.
E uma mentira também muito grande que contam da Idade Média é a questão da venda de indulgências, né? Até pelos protestantes, né? Falam questão das cruzadas. Não, se vende um lugarzinho no céu. Se você vai para a cruzada, você vai para o céu. Explica também isso, porque é interessante. Então, isso era uma outra coisa que sempre eu procurei estudar esses assuntos porque eu não entendia. Isso. O que me levou, por exemplo, a estudar profundamente a Inquisição? Eu comecei um dia, eu li que havia inquisidores que eram santos. São Pio V foi inquisidor. São Domingos de Gusmão, São Raimundo de Penhafã. Eu digo, peraí. A conta não fecha. Era inquisidor desse negócio, não podia ser tão mal. Eu falei, peraí, vou estudar esse negócio. Porque a vantagem da gente ser professor universitário, pesquisador, é que você não se contenta com um artigozinho de 2 páginas. Não, você quer ir fundo. Aí eu passei a estudar a Inquisição a fundo. Estudei tanto que acabei escrevendo um livro. Não, mas para a gente realmente chegar profundo, na verdade. Ser profundo, é verdade. Chegar na verdade. Né? Ter seriedade. Que hoje também fica só nessa discussão superficial. Todo mundo vê um videozinho de 5 minutos e acha que já é doutor em Inquisição. Exatamente. Então, isso você perguntou, você estava falando, nós estávamos falando do quê mesmo? Venda de indulgência nesse contexto. Então, é outra coisa que tem que ser muito bem entendida. Você vê que a indulgência existe até hoje. É isso mesmo. Normal. Eu achei muito interessante que em 1967, quando acabou o concílio, não é? 1965, o Papa Paulo VI lançou a Constituição Apostólica sobre as indulgências. O Papa resgatou tudo. Muita gente pensa, o Papa vai acabar com a indulgência. Nada. O Papa lançou 70 orações de indulgenciada, com indulgência parcial, plenária, eliminou a quantificação de eliminação de dias no purgatório e tal. Sabe? Uma coisa belíssima. Então, o que aconteceu ali? O Papa queria restaurar a Basílica de São Pedro, que já estava muito velha, foi construída no ano 300 e pouco, por Constantino. E o Papa queria realmente... Aí entra um pouco eu diria, de pecado dos filhos da Igreja, que era a época do Renascimento, ele queria fazer aquela coisa do Renascimento, né? Aquelas obras de arte, né? E queria, realmente fez na Basílica de São Pedro uma coisa só de mosaico, tem 20 mil metros quadrados. Né? Michelangelo precisou construir uma academia de belas artes para decorar a Basílica. Não tem uma pintura, é só mosaico. Bom, aí o que o Papa fez? Levantou dinheiro para levantar a indulgência, ele conseguiu o seguinte: quem der uma esmola, porque a indulgência tem 4 exigências, né? Isso. A primeira, a confissão, a segunda, a comunhão, a terceira, rezar pelo Papa, e tem a 4ª condição, que o Papa pode colocar o que ele quiser. E eles esquecem todas essas, né? Como agora, no Ano Santo, o Papa, no Jubileu, o Papa Francisco colocou. Então, o Papa colocou: quem der uma esmola, né, para a construção da Basílica, cumpre a 4ª condição da indulgência. Mas nada disso que... Eu vi o filme de Lutero lá, a moeda tilintou no fundo do cofre, a alma sai do purgatório. Quer dizer, uma coisa até... Mas aí, infelizmente, o que aconteceu? Aconteceu que realmente houve um desvio disso. Né? John Tetzel, que é dominicano, que pregou as indulgências na Alemanha, ele exagerou muito. E aí houve uma malversação de recursos. Porque um bispo ali, que eu não me lembro o nome dele agora, que era muito novo, 25, que estava envolvido na investidura leiga da época, ele exigia que parte do recurso arrecadado ficasse com ele. Realmente houve erros também dos filhos da igreja. Isso a igreja nunca escondeu. Né? E aí foi que o Lutero se rebelou contra as indulgências. Mas hoje todo mundo sabe que a indulgência foi a gota d'água que transbordou o copo. Lutero é uma outra história que está estudada completamente à parte, que era uma pessoa complicadíssima mas que dentro do tempo dele, que os príncipes alemães, que eram mais de 400, queriam tomar posse das coisas da igreja, aproveitar a onda de Lutero, e a revolução religiosa virou a revolução também política e dominou toda a Alemanha. Então, essas coisas todas têm que ser muito bem estudadas, porque senão a pessoa é enganada. E essa questão da indulgência, o pessoal faz essa discussão sem, por exemplo, ter um mínimo de distinção entre o que é uma pena de um pecado, o que é a culpa. Isso. Aí fala que indulgência é perdão do pecado. Mas não, peraí. A pessoa já tem que estar em graça. Perdão é confissão. Tem que ter se confessado já. É perdão da pena temporal, que está no poder das chaves. São Pedro pode fazer, né, por motivo de necessidade da igreja. Exatamente.
Hoje o nosso povo precisa estudar um pouco mais dessa nossa fé, né? Eu falo muito para os jovens, né? Vamos usar muito o catecismo da Igreja Católica, porque como nós não temos, leigos não têm tempo para estudar tanto essa correria, leia pelo menos o catecismo da Igreja Católica. Então você vai ter o beabá, né, da fé, e você não vai ser enganado, e não vai enganar ninguém também. Né? Eu costumo dizer para os meninos que eu dou aula, 4 coisas. Ó, primeiro, não aprove o que a igreja não aprova. Mas também não proíba o que a igreja não proíbe. Porque tem gente que quer proibir o que a igreja não proíbe. Isso. Ah, não pode tomar um copinho de vinho no almoço. Pode, você não pode ficar bêbado. Isso mesmo. Mas tem que, não pode, porque... Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. Aí você tem que saber o catecismo. Eu falo catecismo porque o catecismo é um compêndio, não é uma síntese. Você não precisa ter uma biblioteca Facilita toda a de vida, teologia, né? E quarto, por favor, não queira saber o que a igreja não sabe. Tem gente que eu sei, a igreja não sabe, mas eu sei. Né? Infelizmente, tem filho da igreja que é imprudente. Eu conheci um padre, pouco antes do ano 2000, que veio aqui à Canção Nova, e, por acaso, eu estava na Canção Nova, porque eu não moro na Canção Nova, eu não sou consagrado. Né? Eu sempre ajudei o padre João, mas de fora, casado com os filhos e tudo. Mas o padre João me chamou, Felipe, vem cá, que tem um padre aqui, escreveu um livro dizendo que Jesus vai voltar no ano 2000. Um padre gaúcho. Não vou dizer o nome dele por respeito. E... Pelo amor de Deus, como é que isso vai voltar no ano 2000 se Jesus disse que nem ele sabia? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então, resultado, nós já estamos no ano 2025 e Jesus não voltou ainda. Quer dizer, então, por favor, não ensine, não queira saber o que é igreja. Isso tem nome, orgulho espiritual, que é o pior pecado que pode haver numa pessoa, é o orgulho espiritual. É o pior. A heresia toda nasce daí. E hoje em dia tem acontecido muito isso, né, professor? Às vezes eu falo com as pessoas, às vezes a pessoa, sei lá, acaba de se converter, que é muito bonito, aquela emoção. Tá naquela empolgação. Assim. Só que tem uns que estão errando na mão. Outro dia, não sei qual que eu estava até brincando. Eu falei, rapaz, mas 2 anos de conversão, você já quer julgar o Papa, os cardeais, o coisa ali, o outro. Né? Calma, estuda um pouco, tranquilo. Olha, é uma coisa que a gente precisa conversar muito e colocar para o povo. Olha, hoje... Quanto mais eu vivo na fé, mais eu entendo o perigo da soberba. Não é um perigo? Eu vejo que acho que é a raiz de tudo. Porque é realmente o pior. Soberba... Eu até escrevi um livro, né? A humildade, a raiz da santidade. Porque é o oposto da soberba. Né? E eu penso que essa foi talvez a maior chaga que o pecado original deixou na nossa natureza. O homem tem desejo de aparecer, tem desejo de... Eu sei o que você não sabe. Eu vou explicar para você o que você não sabe. Eu sou bom. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Eu vejo. A gente vê que o mundo se perdeu realmente por causa da soberba e o mundo foi salvo pela humildade de Jesus, de Maria, de José, dos santos. Né? Então, o que leva a isso, padre? Você mal está convertido, já sai, eu sei. E a internet é uma vitrine que fomenta isso. É uma vitrine que fomenta. A pessoa se exibe. Sabe, é um palco de exibição. Meu Deus, eu digo, pelo amor de Deus. E de superficialidade, né? 90 segundos aqui, eu vou te dar a solução para resolver tal problema. Não, e pior que quando são coisas da fé, que você desvirtua a fé, que é terrível, né? É aquilo que São Tomás dizia, né? O que é pior, aquele que falsifica a moeda e vai para a força, ou aquele que falsifica a fé e leva você para o inferno? Isso mesmo. Leva a alma para o inferno. O que é pior? Quer dizer, nós estamos vivendo essa realidade, né? Então, eu penso que a igreja hoje, sabe, padre, a igreja hoje precisa ter... Eu gosto muito dos seminários, tipo do de vocês, dos salvistas, daqui Canção Nova, porque nós estamos ensinando a sã doutrina da fé. Eu fico impressionado de ver como é que São Paulo, que quando sagrou Tito e Timóteo, bispos, né, colocou um lá em Creta, outro em Éfeso, como é que Paulo ele chamava a atenção? Não abram mão da sã doutrina. Né? Sabe, e hoje...
Foi a Jerusalém para Dentro confirmar da se igreja, não estava. a gente vê hoje muito buraco nisso. É, Muita falsa doutrina. muita falsa doutrina. E isso, o que, infelizmente, divide muito a igreja, né? Eu vejo muitos erros. Tem erros por faltar e tem por excesso. Sim, E tem uns que sim. vai com muita sede quando vê, caiu fora da igreja. Outro está lá atrás. Lá, não tem e a virtude é no justo meio, né? A temperança, prudência, né? Humildade. Espera aí, será que é assim? Será que eu aqui comecei a estudar hoje aqui e eu tenho 2.000 anos de igreja e será que é eu que estou certo? Até na hora de tratar de alguns assuntos que são, digamos, polêmicos, não? A gente vê pessoas sem o menor cuidado ao fazê-lo, né? É um princípio da retórica, né? Se não me engano, Cícero já falava, né? Quando você vai falar alguma coisa, você tem que pressupor que o teu interlocutor tem os princípios para entender o que você está falando. Senão você vai causar mais confusão, mais divisão do que infusão de um inteligível, né? E hoje o que a gente vê muitas vezes são pessoas que carecem de conhecimento filosófico profundo, conhecimento teológico, de vida espiritual, de maturidade na fé, pessoas que não são da hierarquia da igreja e dando posições sumárias assim absurdas sobre papa, sobre bispo, sobre padre. Sim. Quer dizer, haja humildade, haja obediência, né? Professor, mas quero agradecer o senhor a vinda aqui. Nosso tempo, Amém. Infelizmente, esgotando, mas, assim, muito felizes mesmo com a presença do senhor. Nos ajuda, nos consola, né? Não, e estou à disposição. Se precisarem de uma outra vez, um outro assunto, e voltar aqui, para mim é fácil vir aqui, é pertinho. Temos mais ou menos uns 100 assuntos, né? Um por Olha, livro. escreveu 100 livros, então aqui... Não, é bom a gente conversar mesmo. O povo precisa ter bons podcasts assim que tirem dúvidas do povo, fortalece a fé, edifica a fé das pessoas. Que bom, professor. Muito Fico à obrigado. disposição. Ajuda E muito, vocês estão né? em casa também que queiram se aprofundar nesses assuntos que foram falados. Recomendo que procurem, né, a vasta bibliografia do professor, né, adquiram seus livros para estudar, ter as referências de tudo que a gente foi falando aqui. Às vezes, no podcast, a gente vai falando muito rápido, mas de cada um desses temas, né, sai livros, sai estudos. Exatamente. Se puderem também, em breve vai estar no ar a nossa plataforma, né, do Centro Tomista, com cursos de filosofia e de teologia, seguindo Santo Tomás de Aquino, do zero, também para que possam estudar, se aprofundar na fé. E, bom, acompanhem, né, nossos conteúdos aqui no YouTube, também nas nossas outras plataformas, nas redes sociais, e venham estudar conosco, a verdade, né, Fábio? Convidados. Tá bem. Muito bom, obrigado. Obrigado. Um abraço a vocês. Deus abençoe, né, o Ive, né, e todo o trabalho bonito que vocês fazem aí com as paróquias, com os jovens. Amém. Obrigado, professor. Obrigado. Deus Deus abençoe. abençoe a todos. Tchau. Obrigado.